Bom dia, boa tarde, boa noite. O leitor me escreve uma pergunta interessante. Eu vou ler a pergunta dele. Até que ponto o governo pode ser responsabilizado pelo mato sem cachorro no qual se enfiou? Ele considera que isso está acontecendo mesmo diante de muitos avisos, deixando-se o governo engolir pelo STF, pelos políticos da velha política e, talvez o pior, pela ala militar. A pergunta e a essência dela é extremamente importante. A resposta que dei, diversos leitores acrescentaram comentários pedindo que eu divulgasse essa resposta, para que ela esclarecesse muitos cidadãos brasileiros, muitos leitores, que provavelmente tenham mesmas dificuldades de entendimento. Então, por isso, também estou gravando este vídeo com o mesmo intuito, tratando do mesmo assunto. O presidente é completamente inocente em relação a estas acusações. Pelo modelo institucional brasileiro, que determina a regra do jogo político, que determina, por determinar a regra do jogo político, determina o comportamento dos jogadores da política. Pela regra do jogo político brasileiro, o presidente da República, que se elege sem base parlamentar, ou não termina o mandato, ou não governa. Não tem alternativa. Nós temos mais de um século de história para comprovar que é exatamente isso que acontece. Getúlio Vargas, vejam que vem lá de trás, Getúlio Vargas, Jânio Quadros, João Goulart, Fernando Collor de Mello, Dilma Rousseff, Michel Temer, que não conseguiu governar. Os outros todos não terminaram o mandato. E o Bolsonaro chega à presidência da República nessa condição, sem base parlamentar, porque se recusou a fazer o único jogo que permite a governabilidade, que permite que o governo implante as suas medidas, os seus projetos e as suas propostas. Qual é ela? Comprar, adquirir a base parlamentar. E as bancadas partidárias estão absolutamente habituadas a precificar o seu voto, seja em cargos, seja em recursos. É assim que tem funcionado a política brasileira e é a isso que ele chama a velha política. Inescapável velha política na realidade brasileira. A única coisa que se pode esperar é que a negociação do governo com o Centrão, que é a base da governabilidade permanente ao longo desse mais recente período de um quarto de século, que a base dessa governabilidade e o acordo com ela feito seja o mais limpo possível, o menos prejudicial aos interesses nacionais. E que desse acordo possa vir, finalmente, a implantação do programa de governo que saiu consagrado da urna de 2018. Isso em relação ao Congresso Nacional é inevitável, está visto que é. Apesar da imprensa brasileira antes criticar o Bolsonaro por não fazer acordo com o Congresso, e agora o critica por fazer acordo com a maioria, para formar uma maioria parlamentar no Congresso, apesar disso, a realidade é esta. O comportamento da mídia em relação a esses assuntos, que fazem com que haja esta insurreição, né, de muitos eleitores que não se conformam com essa realidade. Apesar desse comportamento da mídia, a realidade é essa. E a política se faz com realismo. Deixa a teoria de lado, há um programa para ser implantado, há uma expectativa da sociedade em relação a esse programa e vamos esperar que as coisas finalmente comecem a acontecer. Já do outro lado da praça, no Supremo Tribunal Federal, a realidade é diferente. Ali nós temos um colegiado de 11 membros, dos quais 7 foram indicados para aquela posição, para sentarem-se naquelas cadeiras, por sua afinidade com o pensamento esquerdista do Partido dos Trabalhadores. Esse é o critério definitivo da escolha que a cada vez se fez entre
O que ali está hoje e os demais. O que ali está hoje é aquele que foi reconhecido pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Presidente da República, por José Dirceu, como sendo o mais fiel parceiro de ideais. Aquele que não imporia obstáculos aos projetos de sociedade, à visão de mundo do Partido dos Trabalhadores, porque estão em afinidade. Eles são tão esquerdistas quanto qualquer intelectual de esquerda. Então isso é uma realidade muito mais dura, porque são 11, tem 7 indicados pelo PT, um 8º indicado pelo Michel Temer, que está se vendo Alexandre de Moraes, a que serve e a que veio. Restam outros 3 e nenhum deles se poderia dizer que tem um perfil de direita, nenhum deles. Então, nesse sentido, dentro do Supremo Tribunal Federal, o presidente está completamente isolado. E esta quase homogeneidade ideológica do nosso Supremo Tribunal Federal faz com que ele se permita se antepor ao presidente da República e seu governo, se sobrepor ao presidente da República e seu governo e se pospor ao presidente da República e seu governo. Estão fazendo isso de um modo que vai muito além do intolerável, muito além, olha, um antagonismo muito além do grosseiro. E aqui há muito pouco a fazer. Mínima modificação vai acontecer com a indicação do substituto do ministro Celso de Mello, mas vai entrar um entre 10. Será aquele novato dissidente, divergente. Vai comer o pão que o diabo amassou lá dentro. Ou seja, mais significativas alterações só poderão acontecer se o Senado cumprir a sua função, cumprir a sua missão, que a missão constitucional é a regra do jogo, missão constitucional de examinar os processos de impeachment por crime de responsabilidade que se empilham nas gavetas do Davi Alcolumbre. Neste sentido, mas e aí, o que se faz? Bom, aí a receita da democracia é a posição da sociedade, do eleitor, pressionando o Senado. Gente, são 3 senadores em cada estado, mas será que a sociedade desses estados, o eleitorado desses estados, não consegue exercer pressão política na regra da democracia sobre 3 pessoas? Mas o que está vendo com a cidadania brasileira? Mas que falta de entusiasmo, de empolgação é essa? 3 pessoas para receberem pressão do eleitorado. Olha aqui, ó, se não fizer isto, é rua na próxima eleição. E tem que ser rua na próxima eleição mesmo. Porque isso é decisivo, é definitivo, tem que mudar o Supremo Tribunal Federal. Eles não podem fazer o que estão fazendo. É preciso mudar o perfil daqueles que estão lá. Mas tem que ser dentro da regra do jogo, e a regra do jogo passa pelo Senado. Aprovar a PEC que vai alterar a PEC da Bengala para que a aposentadoria seja compulsória aos 70 anos? Então, a PEC da Bia Kicis, apoiar uma PEC que altere a composição, o formato do Supremo daqui para frente, ótimo. E votar os processos de crime de responsabilidade que estão lá para dar o impeachment para alguns deles, que o Senado merecer que devam receber. Mas não fazer nada com o que estamos vendo acontecer não tem cabimento. E em relação aos militares, para encerrar, eles não têm nenhuma responsabilidade, tampouco, porque eles estão cumprindo o seu dever. Não estão fazendo aquilo que alguns exagerados querem, que é entrar nos demais poderes metendo o pé na porta. Isso é tudo que a imprensa de esquerda quer, isso é tudo que o mundo de esquerda quer lá fora, porque serviria para comprovar aquilo que o Bolsonaro não quer fazer e aquilo que os eleitores do Bolsonaro não são. E eles também não farão, já disseram que não farão, isso é uma pauta exaurida. Só faz perder tempo e dispersar a ação necessária, que é aquela sobre o Senado. Pense nisso. Tive que me apressar porque estava ficando demais alongado este vídeo, mas pense nisso. Isso é importante para o exercício da nossa cidadania e para a compreensão de nossa realidade política. A sala de aula está aberta diante dos nossos olhos. Meu nome é Percival Pugina
quero meu país de volta.